Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 56. Hoje nós vamos falar de um texto que particularmente eu gosto muito. Percebeu que eu gosto de Davi, né? Eu não tinha percebido, você acredita? O pastor que esses dias falou para mim, você percebeu como que você gosta de Davi? Eu falei, não. Agora eu gosto de Davi. Fazer o quê? Salmo 56, 3. Vamos ver no que Davi aplica esse versículo. Vamos ver uma fase da vida dele que ele aplicou esse versículo. Salmo 56, versículo 3. Ele diz assim, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Diga amém. Agora, sentando, abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Cadê o barulho das páginas? 1 Samuel, capítulo 30. Deixa eu só explicar para você o que acontecia na época. Davi havia sido expulso, perseguido, da sua terra natal. E ele encontrou em Gate, em Aquis, rei de Gate, abrigo. Mas não foi uma coisa gratuita, não foi uma coisa por amor, que ele simpatizou com Davi, não. Porque Davi era interessante. Davi era um homem aguerrido, um homem forte, um general. E Davi conquistou muitas batalhas e muitas para Aquis. E Aquis achava que Davi ia ficar sendo servo dele. Imagine, um valente ser servo de alguém, nesse sentido da palavra. Davi ia ter a própria história, fazer a própria história. Mas, por essa situação de oportunidade, Davi estava ali com Aquis. E uma característica muito interessante em Davi, que eu gosto demais, é a fidelidade dele. É o compromisso que ele assume. Só que, neste momento, o compromisso dele foi tão grande, tão exacerbado, que ele comete um erro. Quem de nós já não cometemos erros, não é verdade? Davi comete um erro. O erro que Davi comete é o seguinte, Davi amava a guerra. Se tirava Davi da guerra, ele murchava. Assim como eu e você, posso ouvir um amém? Davi amava guerras, Davi amava batalhas, Davi amava estar no campo de batalha e se tirasse isso dele, ele murchava. E a Bíblia diz assim que ele vai para Aquis, rei de Gate, e ali ele começa a guerrear e começa a ganhar território, e começa a ganhar. E de repente, os príncipes e Aquis iriam para uma batalha muito definitiva contra Israel. Essa batalha seria contra Saul. E Davi foi para guerrear. Só que Davi chega lá, dentre os príncipes, e os príncipes olham para Davi e diz assim para o rei, nós não queremos esse moço com a gente não. Aí o rei diz, mas por quê? Esse homem tem me sido fiel, é indubitável, ele é idôneo, a integridade dele, a fidelidade dele. Não, mas vai que ele chega lá no campo de batalha e ele olha para o seu povo e ele quer partir de lado. Aí o rei ficou assim meio entre uma situação, não sabia o que dizer. Ele disse, tem razão, vocês não querem, vamos fazer guerra, mas o não que Davi estava recebendo vinha de Deus. Davi ficou muito triste, chateado, porque achava que não confiavam nele. Mas o não era de Deus. Você já imaginou se Davi participasse daquela batalha que morreria Saul e Jonatas, seu amigo do coração? E Deus disse não para Davi. Sabe, alguns nãos que Deus diz para mim e para você, é para nos livrar de alguns males piores lá na frente. Mas nós somos muito equivocados e muito condicionados àquilo que nós queremos, aos nossos princípios. E às vezes nós não entendemos assim de uma maneira muito ampla e evidente os nãos de Deus. E os príncipes dizem não para Davi, era Deus quem estava dizendo não. E Davi fica muito triste, no versículo 29, 8, ele diz assim, por quê? O que fiz? O que achastes no teu servo desde o dia em que estivestes diante de ti? 29, 8. Até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? O que é que vistes em mim? Qual foi o desabono? Qual foi a falta de integridade? Aí o rei explica, dizendo, não, Davi, não é nada com você, mas você sempre me foi muito fiel. Mas a questão é que os príncipes não querem. E Davi, a viagem demora 3 dias de onde ele estava
em Gisel, no campo de batalha, até Ziglag. Ziglag era uma cidade que ele havia ganho de presente. Enquanto ele estava ali, ele queria ter um lugarzinho do pessoal dele, que eram 600 homens, mais as mulheres e as crianças, e o rei deu Ziglag, uma cidade para ele. E ali ele foi, e era feliz ali. Uma coisa muito interessante em Davi, que Davi passou muitos tempos na vida, e ele era feliz em todos os tempos que ele passava. Você sabe que isso é muito difícil, não é? Você acha fácil isso? Não sei, algumas pessoas acham que sim. Davi era muito feliz em todos os tempos que ele passava. E ele era feliz em Ziglag. Ziglag não era nenhuma Jerusalém, não era nenhum palácio, não era nenhuma capital, mas era a cidade dele, que ele podia ficar ali, sem ameaças, sem perseguições, sem ter Saul em seu encalço, e ele era feliz ali. Você é feliz nas situações que muitas vezes acontecem na sua vida, mesmo que elas sejam inadequadas? Mesmo que elas não são? Pastora, mas então o que eu faço para que eu possa encontrar a felicidade em situações inadequadas que eu gostaria que elas fossem diferentes? O que você faz? Aquilo que nós temos muita dificuldade em ser. Simples. Sabe, uma das coisas que poderíamos ter como uma grande perda na nossa vida, e a gente percebe isso quando a gente começa a ficar muito triste. Quando você começa a ficar triste, você começa a perceber que você perdeu a simplicidade, roubaram de você. A simplicidade é um dos segredos para você ser feliz. Porque a simplicidade, ela traz o contentamento. A simplicidade, ela faz com que a gratidão seja entronizada dentro de você. Então o contentamento, ele começa a ganhar proporções adequadas dentro da sua vida, e você reconhece que você começa a se tornar feliz, mesmo não tendo, mesmo não podendo, mesmo não conseguindo, mesmo em situações inadequadas. Não perca a simplicidade. Não perca os verdadeiros valores, não perca, como esses dias eu estava dizendo numa aula de PG, não perca o romance da vida. Bom, capítulo 30 agora. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, 3 dias de viagem a Ziglag, tão bom quando a gente chega em casa, a gente encontra tudo certo, tudo adequado, tudo em ordem, mas Davi encontrou tudo de perna para o ar. A cidade queimada e todas as crianças e mulheres levadas presas. Os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinham queimado a fogo. Você sabe que nas incursões de guerra de Davi, se eu não me engano, no capítulo 28, capítulo 28 ou 27, versículo 8, porque às vezes eu engano o número, mas acho que é o capítulo 27, versículo 8, quando Davi vai dar relatório de guerra para Aquis, ele diz assim, eu fui para várias bandas de Judá e também guerreei contra os amalequitas. Os amalequitas estavam passando por ali, diante de uma excursão de guerra, e eles percebem que Ziglag estava desprotegida, que não haviam homens na cidade, a não ser alguns servos que não eram homens de guerra, e as mulheres e as crianças. Então, eu e você na nossa jornada, nós desenvolvemos muitos inimigos. Eu e você temos muitos inimigos. Você acha que não? Muitas vezes eles não são de carne e osso, não é? Às vezes eles usam, os demônios usam a carne e os ossos, mas nós temos muitos inimigos. O apóstolo Paulo mesmo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu e você temos muitos inimigos. Davi tinha muitos inimigos. E quando os inimigos passavam por ali e descobriam a notícia que Ziglag estava desprotegida e que Ziglag era de Davi, eles não perderam a oportunidade de atacar Ziglag, queimá-la e levar presas as mulheres e as crianças. Quando Davi fazia uma guerra e lutava contra uma cidade, Davi não fazia isso. Ele matava todos, criança, mulher e tudo. Principalmente porque eram inimigos, Davi fazia guerras santas, eram inimigos do povo de Deus. Mas eu não sei se os amalequitas quiseram transformar as mulheres em escravas e as crianças em servos, não sei. Eu sei que Deus não permitiu
que nenhum fio de cabelo da cabeça dele se perdesse. Mas eu quero falar de uma coisa. Eu quero falar, eu e você. Quando nós somos tão absorvidos por um projeto, por uma situação, e nós deixamos a nossa Ziglag descoberta. E nós deixamos a nossa Ziglag sem defesa. Às vezes você é absorvido tanto por um projeto na sua vida, não sei, um trabalho, uma negociação. E quando você chega de volta, você vê tudo queimado e tudo aprisionado. E geralmente isso acontece com a sua família. Eu quero dizer que o bem maior que você possui é a sua família. Sua família na terra. Fora a salvação, não estou falando de salvação, não estou falando do seu Salvador, estou falando do seu bem e a sua família. E a sua família não são os consanguíneos. Não. Às vezes os seus consanguíneos são os seus inimigos. A sua família são pessoas que te cercam e que te amam. Não porque você tem, não pelo que você é, mas te amam. E fariam tudo por você. E daria tudo por você. Às vezes, os crentes, eles estão tão envolvidos em algumas batalhas, em algumas pelejas, em algumas situações, e eles estão tão envolvidos, e que eles estão fora da realidade, fora da vontade de Deus, fora do propósito do Senhor. E quando eles se dão conta, Davi chega, má notícia, todo queimado, e ele havia deixado desprotegido a sua Ziglag. Eu queria perguntar uma coisa para você. Sua Ziglag está protegida? Aquilo que faz parte das razões da sua vida. Aquilo que faz parte, que dá sentido, sabe? Aquilo que quando você vem das batalhas, das guerras cansado, você chega, dá gosto, tem prazer. Quando um crente, ele não tem para onde voltar. Quando um crente não tem para onde regressar. Você acha que vale a pena as suas vitórias? Você acha que vale a pena os seus êxitos e todas as bênçãos que Deus tem dado a ele? Quer tirar a razão da vida de um cristão? Tira a Ziglag dele. Eu e você temos que ter para onde voltar. De todas as nossas guerras, batalhas e pelejas, temos que ter a nossa Ziglag. E ali temos que ser recebidos com festa, e ali os nossos problemas se tornam apenas penas, e se tornam apenas sombras, e ali quando nós chegamos à nossa Ziglag, tudo fica diferente. E ali nós vamos retomar as nossas forças, nós vamos retomar as nossas energias, nós vamos respirar um pouco melhor. Você tem uma Ziglag? Eu quero perguntar, como está a sua Ziglag? Quando você chega na sua Ziglag, ali você tem outra guerra? Ali você tem outra batalha? Ali existem infortúnios, discussões e brigas. Ali, o lugar que deveria ser o seu refrigério, você tem mais uma peleja e você não pode tirar a couraça que guarda o seu coração, porque ali dentro da sua Ziglag pode ter alguém pronto a ferir seu coração. E ali você não pode tirar a espada, porque você pode ter que desferir alguns golpes. E ali você não pode tirar o capacete, senão a sua cabeça vai ficar totalmente infeccionada por palavras nocivas e destrutivas. Você acha que eu e você não temos que ter um lugar para descansar e repousarmos? Você acha que eu e você não temos que zelar por um lugar que ao chegarmos ali, possamos totalmente tirar as nossas armaduras e não ficarmos de sobre-ataque, não ficarmos sobre suspenso? O que eu tenho que responder, o que eu vou, vai me ferir, não vai ferir, o que eu vou fazer? Davi perde isso. Isso quase. Quantos quase você já teve na sua vida? Você um dia quase faliu, quase perdeu a cabeça, quase perdeu a família, quase perdeu tudo.
Mas entre o fato e o quase estava a cruz de Cristo, que impediu que acontecesse. A Bíblia diz assim no versículo 2: e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Olha para o seu irmão e diga assim: sempre há esperança. Você sabe por que Davi, no versículo bem lá embaixo, ele se anima a ir atrás? Porque eles estavam vivos. Provérbios diz assim: vale mais um cão vivo que um leão morto. Ele estava dizendo que onde há vida, você tem que ter esperança. Você tem que ser forte o suficiente para investir tudo o que você pode ou não pode para reverter a situação. Eles estavam vivos. Eles estavam vivos. Eu sei que às vezes alguma situação da sua vida, isso também parece não relevante, mas saiba, sempre será relevante. Mesmo que você às vezes seja tomado ou dominado por uma situação ruim ou negativa, viver sempre é relevante. Eles estavam vivos. Isso trouxe uma chama de esperança para o coração de Davi. Sua família está estragada, mas está viva. Tem chance? O que é? Está vivo? Tem chance? Tem chance? Eles estavam vivos. E a Bíblia diz assim no versículo 3: e Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi, olha aqui, você vai ver homens de guerra chorando. Alçaram a voz, gritaram, viu? Alçar voz é gritar. E choraram até que neles não houve mais força para chorar. Às vezes nós não temos mais forças para chorar, para desanimar, para entristecer. E em meio a essas cinzas somos como fênix. Nós nos levantamos para ter força, para crermos, para confiarmos e para nos levantarmos. Davi não tinha família, Davi não tinha sua terra natal que ele amava tanto. Davi não tinha agora a guerra que ele tanto amava, ele havia sido rejeitado. E por que Davi não consulta Deus para ir para a guerra dos filisteus? Interessante isso, né? Mas isso aí também não exige resposta, porque senão eu teria que responder para você e você para mim todas as vezes que nós não consultamos a Deus para tantas coisas, não é mesmo? A verdade é que Davi não consultou a Deus para ir à guerra junto com os filisteus contra Israel. Por que será? Porque ele sabia que Deus ia dizer não. E Davi tinha uma dívida com o rei de Gade. Davi coloca acima a sua idoneidade, a sua dívida e o seu compromisso humano acima da vontade de Deus. Você é digno, nós somos honrados, nós somos dignos, nós temos caráter, mas a vontade de Deus está acima da sua palavra, acima da sua dignidade e acima da sua honra. Isso é uma coisa que eu e você temos que entender. Às vezes nós somos tão idôneos, somos tão autênticos, somos tão verdadeiros, que nós queremos ser muito mais fiéis à nossa palavra, à nossa honra, à nossa dignidade do que à vontade de Deus. Isso é errado. Davi não pergunta a Deus e não chama o sacerdote Abiatar, porque ele sabia que Deus diria não. Davi conhecia Deus suficiente para saber que jamais permitiria que ele sujasse a mão dele de sangue com o sangue israelita. E muitas vezes, nós não nos demoramos tanto para ouvir Deus, apenas de uma maneira bem superficial fazemos as nossas orações, porque sabemos qual é a resposta de Deus, mas o nosso querer, a nossa vontade, a nossa idoneidade, os nossos princípios, ou a nossa satisfação e compromisso com o nosso próximo, às vezes é maior que o nosso compromisso com Deus. Você ama a honra. E eu amo a honra. Amamos dignidade. Só que a vontade de Deus
sempre será maior que sua gratidão, que sua dívida, que tudo aquilo que embasar os seus relacionamentos com o seu próximo. Sempre. A Bíblia diz que eles alçaram a voz e choraram, 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 até não terem mais forças para chorar. Já aconteceu isso com você? Por que Davi chorou? Porque Davi era um homem muito sensível. E Davi estava sem lugar. Ele não tinha guerra, Filisteia, ele não tinha lugar. Aqui você vê a última dor de Davi. Uma das últimas dores de Davi. Aqui acabava a escola dele. Porque nessa guerra, Saul morria e então haveria a sucessão de ascensão de Davi. Quem sabe você está vivendo a última fase das dores. Aí você diz assim, mas está muito difícil. Será que não é por isso que é a última fase? Será que não é por isso que dói tanto, que machuca tanto? Será que não é por isso que você chora tanto e que dói, que machuca? E a Bíblia diz assim, que os homens começaram a conversar entre si. E os homens que Davi tinha ao seu redor, alguns eram bons, mas a maioria deles era gente sem moral, sem conduta, gente que era fugitivo e que vinha perto dele, enfim. E as pessoas começaram a querer encontrar um culpado. Assim como Israel, quando não estavam contentes, queriam fazer com que Moisés fosse, arranca Moisés de poder. Eu vou dizer uma coisa para você. Você é interessante. Desde que você produz, desde que você faça, desde que você ainda está na linha de frente. Por favor, não se engane. Por quê? Davi sabia disso. Você acha que Davi tinha algum elo com aqueles homens? Tipo, eles vão ser gratos comigo, eles vão me reconhecer, eles vão estar ao meu lado, eles vão levantar o meu moral, eles vão me consolar. Você acha que Davi tinha algum tipo de esperança ou algum tipo de... Não. Por quê? Porque uma das circunstâncias da vida que são imprescindíveis, lei e regra, você conhece quem você convive. Você tem que conhecer quem você convive. Se você não conhecer com quem você convive, complicado isso. Você tem que conhecer e amar essa pessoa como ela é. Ah, mas eu amo verdade, ela é falsa. Ame-a. Eu amo a autenticidade, ela ame-a. Eu amo a força, ela é fraca, ame-a. Não foi para isso que Deus nos levantou e que Deus nos colocou tantos adjetivos, os quais nós, às vezes, bradamos como trovões tudo aquilo que temos e somos? Se não para suportarmos e ajudarmos e encararmos situações, seria para quê? Para que uma pessoa compra uma joia? Para guardar? Não, para usar. Você é uma joia, tem que ser usada, tem que ser vista, tem que ser útil. Davi sabia que os homens que andavam com ele eram pessoas de baixo moral, eram pessoas que não eram fiéis, não eram idôneas. Então, quando ele vê o motim acontecendo, ele não deu muita confiança. Será que você está dando muita importância, confiança ao lado errado? A Bíblia diz assim no versículo de número 5, também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas. Davi amava muito essas 2 mulheres, porque fizeram parte do seu início, Ainoã e Abigail. Versículo 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. As mulheres levadas, os filhos, sem lar, sem nada, e ainda o povo falava em apedrejar. Aí Davi foi tirar satisfação com o povo. Aí Davi foi confrontar. Aí Davi foi dar lição de moral. O que Davi sabia? Davi sabia o que conduzia o povo.
Ele conhecia aqueles homens e ele sabia que o motim estava embasado porque ele também estava chorando, porque ele também estava triste, porque ele também estava fraco. Ele sabia que a hora que ele se levantasse e se fortalecesse, o motim acabaria. Quando você é levantado por Deus, dentro da sua casa, dentro da sua família, em qualquer situação, você tem muitos bônus. Você tem muitos direitos. Mas eu vou dizer um direito que você não tem. Baseado no que você já ouviu, qual é? Mostrar fraqueza. Nunca mostre fraqueza. Nunca se desespere. Nunca. Por mais que você esteja desesperado, por mais que você esteja triste, por mais que você esteja angustiado, coloque um sorriso no rosto, abra bem os olhos, principalmente se eles forem pequenos igual o meu, e diga, está tudo sob controle. Não foi isso que Paulo ensinou? Que muitas vezes angustiados socorremos a muitos. Porque quando Deus levanta você, você perde um direito de ser fraco. Você tem muitos direitos, mas você perde um direito de mostrar fraqueza. Davi sabia que os homens estavam amotinados, porque ele estava na mesma situação que eles, emocional. Mas quando Davi se fortaleceu no Senhor e se posicionou, os homens esqueceram todo o motim e disseram, nós temos um líder de novo. As pessoas que estão ao seu redor têm que saber que elas têm um líder. E esse líder é você. Na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Esse líder é você. Naquele momento que eles olharam para Davi, e Davi se fortaleceu, não num amigo, não num companheiro, mas no Senhor, eles disseram, nós temos um líder de novo. Sabe por que o povo amotinou? Porque estava sem liderança. Versículo de número 6, e Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, de certo de Davi não. Hã? Será que ninguém vê que eu também estou sofrendo? Será que ninguém vê que eu também? Não. É o preço que você paga pela liderança. É o preço que você paga por Deus ter te levantado. Seu trabalho, sua família, sua casa. A Bíblia diz assim, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia, sempre haverá um todavia na minha vida, na minha história e na sua. Diga amém. Todavia, ele se fortaleceu no Senhor. O que Davi fez? Foi falar com Deus. Foi buscar Deus. Foi orar. Foi colocar toda aquela angústia, toda aquela tristeza diante do Senhor. E o que é que ele fez? Eu já disse, ele não foi questionar, ele não foi perguntar, ele não foi cobrar ninguém, ele foi falar com Deus. É isso que nós temos feito, irmãos. Os recursos de Davi estavam no fim, emocionalmente, mas a fé não. Às vezes está no fim a sua alegria, às vezes está no fim o seu entusiasmo, às vezes está no fim a sua esperança, às vezes está no fim a sua credibilidade na situação, às vezes, mas a sua fé não. Sua fé tem um autor e um consumador. Os recursos de Davi estavam no fim, mas a fé dele não. Então o que ele fez? Versículo 7, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço aqui o éfode, onde ele consultava Deus. E Abiatar trouxe o éfode. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. Ele disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Você pode dizer glória a Deus? Davi, o que Davi fez com tanta tristeza, pastor? O que ele fez com tanta angústia? O que Davi fez com tanto desespero? Fez calar. Quantas vezes ele disciplinava a alma dele e dizia assim, aquieta minha alma, espere em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo.
Hã? Deixa correr solto, correr livre, fica triste, fica angustiado, e fica azedo, e fica... Não. Comedido. Shhh. Agora não. Agora não é hora para culpa. Naquele momento, esse é o título da mensagem, não é hora para culpa. Naquele momento que os homens se levantam e dizem, você é o culpado. E amotinam. O que ele fez? Ele aceitou a condenação? Aceitou? Por quê? Porque, na verdade, ele era o responsável, ou não era? Quem havia deixado toda a Ziglag descoberta? Davi. Quem foi fazer uma guerra da qual Deus não aprovou? Davi. Quem quis guerrear junto com Davi? Só que ele não aceitou a culpa. Por quê? Porque não era hora para aquilo. Sabe uma boa resposta que você dá para a culpa? Conserte a situação. Conserte. Está na sua mão, conserte a situação. Hã? E se ele dissesse, não, realmente eu sou culpado, realmente era. Ele era culpado, ele errou, ele falhou, mas o que ele fez? Se fortaleceu, se levantou e foi atrás do que era dele. Quer dar um sentido para a sua vida? Quer dar um pontapé na culpa? Faz o que você tem que fazer, o que ninguém pode. Quem ali faria o que Davi fez? Ninguém. Então ele deveria escolher. Ou ele se martirizaria, se sentiria culpado, ou ele levantaria para poder fazer o que tinha que fazer. O que você escolhe? Ficar abatido, triste, remorçado, culpado, olhando para trás, olhando para o passado, ou fazendo a sua vida seguir o curso, fazendo o que tem que ser feito. Eu quero que você feche os seus olhos. Nunca haverá pessoas ou situações que vai lançar seus erros em face. E Satanás trabalhará nisso de uma maneira muito árdua. Porque a Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos. Satanás em todo tempo arrumará uma maneira, um jeito de culpar você. De fazer você parar dizendo, eu sou um fracasso. Eu errei, eu não consegui. Estou abandonado, não tenho ninguém. Mas eu quero dizer para você, sempre haverá em Deus força para você. Sempre haverá em Deus graça para você. Não escolha sofrer. Não escolha o sentimento da perda, da derrota. Escolha levantar-se, aprumar-se e seguir em frente. Ficar parado é a mesma coisa que retroceder. Seguir em frente é o que eu e você possamos fazer de melhor pela nossa vida. Seguir em frente é a única direção que eu e você temos a permissão e a bênção para seguir. Não importa quais são as suas derrotas, quais são os nãos que você recebeu. Davi recebera um não de Deus e agora voltava numa situação totalmente difícil. O que ele fez? Ele resolveu não sentir. Eu quero que você diga assim comigo, Deus, me perdoe por todas as vezes que eu perdi o tino. Eu resolvi sentir. Eu aceitei a culpa. Eu aceitei a condenação. Eu olhei para o passado. E eu me esqueci que o Senhor é Deus do futuro. E que o Senhor não gosta de se lembrar dos meus erros. Me perdoe, Deus. Porque eu aceitei o que as pessoas que me cercavam diziam para mim. Deus, que a partir de hoje, deste culto de primícias, eu possa sempre, em toda e qualquer situação, me fortalecer no Senhor, que eu possa sempre buscar a resposta para a minha vida no teu altar. Eu vou dizer para Satanás, diante de todas as miríades das trevas, nunca na minha vida haverá uma hora, um minuto ou um segundo
para a culpa. Eu não vou aceitar a culpa, porque eu tenho o que fazer. Porque Deus me abre a porta da oportunidade. Então, em nome de Jesus, eu vou me levantar com autoridade, me fortalecer no Senhor e esquecer o meu passado e buscar o que Deus tem para mim. Em nome de Jesus. Amém?